O campo de futebol da Laje ergue-se num terreno onde em tempos existiu um espaço de jogos informal. A promoção deste espaço esteve a cargo da Câmara Municipal de Oeiras. Miguel Marcelino, o arquiteto autor do projeto, criou uma estrutura em betão de cor forte que convida à prática do desporto. O município de Oeiras consultou-me com uma premissa que na verdade era bastante simples. Basicamente queriam fazer aqui um campo de futebol com medidas regulamentares conforme os estándares da FIFA e uns balneários. Esta situação tem uma pequena particularidade, é que um campo de futebol, pela sua própria natureza, é uma superfície plana, horizontal, e o local aqui do projeto, estamos numa colina com uma certa pendente bastante pronunciada. Para se conseguir fazer um campo de futebol plano, com umas dimensões razoáveis, numa colina que é inclinada, a solução mais direta e convencional é fazer-se um muro de contenção para se conseguir definir essa grande superfície de nível. A partir daí entra a arte, o engenho, a poética, enfim, entra a arquitetura. E então pensámos, se esse muro de contenção, se encaixarmos, encastrarmos na colina, num dos lados conseguimos desenhar uma arcada, por sua vez pode dar a uns balneários, os vestiários, que ficariam assim encastrados, embutidos dentro da própria colina, e poderíamos ter uma zona pública e jardinada por cima. E pensámos também, estando aqui num território com um solo e uma geologia que é rochosa, existe um afloramento rochoso no extremo norte do campo, pensámos que poderia ser bonito esse próprio afloramento rochoso fazer parte da contenção necessária para definir o campo de futebol, e então esse muro de betão iria terminar encontrando e terminando no próprio afloramento rochoso, que continuaria depois o trabalho artificial, desta vez de uma forma natural, geológica. Então o que nós temos aqui no final do dia é uma estrutura artificial, um muro em betão, em tom terracota, que define então esse campo de futebol. Partimos de um princípio que é um programa relativamente corrente, um campo de futebol e uns balneários, mas o que nós estamos a tentar fazer aqui é mais do que um mero campo de futebol. Estamos a querer construir território, construir cidade, enfim, a criar património. Então o que nós procuramos fazer aqui é estender o espaço público, criar espaço comum, qualificado, através dessa zona jardinada, que na verdade é a cobertura dos próprios balneários, e que nos permite ao mesmo tempo criar uma relação com os treinos e com o campo de futebol de uma maneira bastante informal. É com agrado que eu vejo que as pessoas gostam muito de chegar ao nível superior do campo, portanto, que é quase como um mirador, e tem uma visão informal superior dos treinos, e ao mesmo tempo funciona quase como um mirador público. Então no final do dia o que nós vemos não é um edifício, não é uma estrutura, não é um recinto esportivo, é um novo território. A entrada faz-se por uma rampa que entra dentro da colina e desce até um átrio coberto que dá acesso ao relevado. A chegada ao campo de futebol é feita de uma maneira atípica, não é muito comum esta maneira de entrar num recinto esportivo. Basicamente o que nós temos é um jardim público e depois temos uma rampa que intercepta esse jardim, essa colina, que vai ter ao passeio já existente e que nos convida a entrar para um local quase como se fosse uma caverna, não é? Este átrio coberto, que é um espaço exterior coberto, que nos dá acesso ao nível do relevado. Nós pensamos que esse espaço poderia ser demasiado escuro e demasiado pesado, então decidimos introduzir um óculo, abrir um rasgo em direção ao céu, de modo a introduzir aqui luz natural, sol, ventilação e também a chuva no inverno. Funciona como um átrio deste complexo. A solução dos balneários está organizada em 2 pares de balneários, que nos permite ter uma configuração para servir 2 equipas, no caso do campo funcionar como um único campo de futebol 11, mas também permite subdividir esses 2 balneários em 4, através de uma parede móvel, permitindo ter assim o campo dividido ao meio e fazer jogos de futebol 7 ou futebol 9. Encaixado num afloramento rochoso, este campo de futebol da Laje mistura a prática do desporto com arquitetura e paisagem urbana.